Olá, este é um podcast sobre o filme Como Se Fosse a Primeira Vez, filme norte-americano do ano de 2004, dirigido por Peter Segal. O filme teve produção de Jack Giarraputo, Steve Golin e Nancy Giovanni. O roteiro do filme Como Se Fosse a Primeira Vez foi escrito por George Wing e o filme teve distribuição da Columbia Pictures. Seu lançamento se deu no dia 13 de fevereiro de 2004 nos cinemas norte-americanos, chegou aos cinemas brasileiros no dia 30 de abril de 2004. Seu orçamento foi de 75 milhões de dólares, com uma bilheteria de 196 milhões de dólares. Ou seja, por um filme de comédia romântica, ele teve uma excelente bilheteria. Eu sei que vocês devem pensar, mas 196 milhões de dólares, tudo bem, é bastante dinheiro, principalmente para nós brasileiros. Mas para os padrões norte-americanos, 196 milhões de dólares em bilheteria é considerado um filme mais ou menos razoável. Se fosse para um filme de drama, vamos supor, A Lista de Schindler, O Paciente Inglês, Titanic, filmes desse naipe, O Poderoso Chefão, filmes desse calibre, assim, desse nível de importância para a história do cinema. Se tivessem rendido 196 milhões de dólares em bilheteria, seria uma bilheteria considerada baixa, porque são filmes de drama com um contexto narrativo assim bem complexo, explícito, que tem um contexto narrativo que tende a atrair a atenção do grande público, né? Mas para um filme de comédia romântica, porque os filmes de comédia romântica é aquele gênero assim considerado bobinho, aquela coisinha assim, só para passar o tempo, só para distrair um pouco, não é o tipo de filme, o tipo de gênero para você levar a sério, assim, é só para você, sabe, um momento assim, eu tô cansado, eu quero relaxar, assistir um filme assim, comédia, assim, uma coisa leve com a família, assim, só para distrair a mente um pouco, nada assim muito sério, muito complexo, aí você assiste esse tipo de filme, e esse tipo de filme, que nem eu falei, uma bilheteria dessa de quase 200 milhões de dólares para um filme de comédia romântica, ainda mais filme de Adam Sandler, que a gente sabe que o Adam Sandler, ele tem muitos preconceitos, o pessoal tem um certo preconceito por ser Adam Sandler, por só fazer filme de comédia, aquela coisa toda. Um filme dele ter essa bilheteria é, assim, excelente, um filme show de bola. E o orçamento de 75 milhões de dólares, ou seja, para um filme de comédia romântica, esse filme de comédia romântica geralmente fica ali na faixa dos 20, 30 milhões de dólares de custo, né, que é o orçamento. E a bilheteria geralmente ultrapassa os 100 e pouco milhões de dólares. Mas aqui o filme ele foi um pouquinho carinho, até porque o filme foi rodado no Havaí, foi gravado no Havaí, porque filme a gente chama que foi rodado, a gente fala que foi gravado, mas dá no mesmo. O filme foi gravado no Havaí, e aí por isso, né, tem toda a questão de custo de equipamento, dos Estados Unidos para o Havaí, de cenário, de iluminação, todos aqueles custos do filme, fora o salário do elenco, salário da produção, enfim, tudo isso engloba o orçamento do filme. Né, o orçamento é o custo total, assim. E é isso, gente. E principalmente essa questão, né, de tipo, que é um filme hollywoodiano, ou seja, tem que trazer coisa de lá pro Havaí, ou seja, e muita coisa, só o equipamento pro filme, para gravar o filme já é caro. Imagina ter que transportar de um país de um lugar para outro, né? Ou seja, tem um custo alto, e aí por isso se explica um orçamento tão alto. E a bilheteria é excelente, né? Quase 200 milhões de dólares para um gênero de comédia romântica, tá show de bola. E eu super recomendo esse filme, porque esse filme, assim, ele tem uma história linda. É uma história, assim, é uma comédia romântica, que envolve muita comédia, e também tem um romance, aquele romance leve, suave. Passou agora recentemente na Sessão da Tarde da Globo, aquele filme Sessão da Tarde, super levinho. O último podcast que eu fiz foi sobre Encontro de Amor, de 2002, com a Jennifer Lopez e o Ralph Fiennes. E assim, outro filme também muito bom, depois vão lá dar uma conferida no podcast, que tá muito bom, tá show de bola mesmo. Mas agora vamos voltar aqui para Como Se Fosse a Primeira Vez. Para quem não sabe, eu vou chegar aqui nas partes das curiosidades, mas esse é o segundo filme que o Adam Sandler e a Drew Barrymore fizeram juntos, porque o antecessor foi o Afinados do Amor e o outro foi Juntos e Misturados. Mas eu já vou chegar nessa parte, na parte das curiosidades. Né? E assim, é um filme
que é um filme da minha infância, assim, eu assisti muito quando era mais nova, assim. É um filme, assim, que toda vez que eu assisto, com aquele sentimento, principalmente a parte do final, eu já vou chegar lá. Pra quem não quer spoiler, né? Quando você vai ouvir um podcast de um filme, o mínimo que a gente espera é que a pessoa já tenha visto o filme, porque acaba rolando vários plot twists, vários spoilers na cara, não tem como não fugir. E eu vou falar de um certo spoiler de um filme que tem aqui, nesse filme, o filme dentro do filme, eu vou falar na parte das curiosidades. Esse filme tem algumas curiosidades muito interessantes. Mas, aqui, vamos agora para o elenco do filme como se fosse a primeira vez, né? Para não perder muito tempo só embromando. No elenco, nós temos o Adam Sandler como Henry Roth. Ele é um veterinário, ele trata de animais aquáticos, ele construiu um barco, ele tem um sonho, né, assim, vamos dizer assim, um sonho, um objetivo de meta dele, trabalho dele, tudo mais, que ele quer viajar para a Antártida, se eu não me engano. Se eu estiver enganada, por favor, me corrijam. Ele quer viajar para a Antártida. E porque ele quer fazer algumas pesquisas e tudo mais, né? E ele, assim, é uma pessoa que, assim, você vê que ele é muito envolvido com essa questão de mar, oceano, natureza e tudo mais, né? Ele trata de animais, assim. E é um cara mulherengo, logo nas primeiras cenas iniciais do filme, várias mulheres dizendo que ficaram com esse cara, que é o Henry Roth, que é o Adam Sandler, né? Ah, que a gente gostou. Ah, que eu gostei muito dele. A outra fala, ah, ele é tão romântico. A outra, ah, ele me beijou tão bem. Aí o outro, ah, não sei o que, rapaz, tá tão caro falando meio. Eu pensei assim, vixe, Maria, pega até homem. Não sei, mas pode, enfim, né? Não vamos entrar em maiores detalhes. Caso aqui, com exceção de um cara aleatório que aparece elogiando o Henry, que ninguém entendeu nada, mas enfim, o resto da outra mulherada você entende porque foi meio que ele pegou. Mas todas têm o argumento final em comum, que é o mesmo. Ele sumiu sem dizer nada, sem deixar rastro. Aí logo na sequência, passa ele conversando com a mulher, inventando que ele é do serviço secreto, que ele tem que ir embora, que ele não pode ficar com ela, porque é perigoso para ela. Ou seja, ele inventou as histórias nada a ver. Coisa bem de filme de Adam Sandler mesmo, né? Mas a gente gosta, vai. A gente pensa assim, é um pouquinho trash, é umas piadas, tem piada de tiozão nos filmes do Adam Sandler? Tem. Mas a gente acaba gostando, né? É aquele famoso é ruim, mas eu gosto. Enfim. E ele tá no Havaí, né? O Henry Roth. O Havaí faz parte do trajeto, do caminho dele para ir pro lugar de destino dele, onde ele quer fazer as pesquisas e tudo mais. Só que ele dá o azar do barco dele quebrar no meio do caminho. Ele quebra numa ilha do Havaí, né? E aí ele... No meio do caminho ali, aí o barco dele acaba quebrando. Ele pega o bote salva-vida, vai até uma lanchonete, né? E é nesta lanchonete que ele acaba conhecendo a Lucy Whitmore, que é interpretada pela Drew Barrymore, que é o par romântico do Adam Sandler no filme. Ela é uma jovem alegre, feliz, de bem com a vida. Ela mora com o pai e com o irmão. Ela aparentemente tem um trabalho, ela tem um carro. Ela sempre vai nessa lanchonete. Ela é amiga de todo mundo ali da ilha. Todo mundo gosta dela. É uma pessoa bem querida, bem quista, né? Só que tudo tem o seu porém, né? E aqui o porém, aparentemente ela tem uma vida muito boa, né? Porém, entretanto, todavia, ela sofre de um pequeno problema psicológico, que ela sofreu um acidente com o pai um ano antes do período em que se está passando o filme, né? Ou seja, quando o Henry conhece a Lucy, já se passou um ano desse acidente que ela sofreu com o pai. Desse acidente, o pai ele saiu com poucos arranhões, ou seja, saiu praticamente ileso, mas em compensação ela sofreu sérios danos cerebrais. E que danos são esses? A pancada na cabeça, numa determinada área do cérebro, foi tão forte que ela acabou perdendo a memória de longo prazo. O que significa? Que até a noite anterior ao dia do acidente, ela se lembra de toda a vida dela. Do dia do acidente para frente, ela não lembra de mais nada. O cérebro dela não consegue mais reter informações novas. Ela só tem a memória até o dia anterior ao acidente, dia do acidente.
E aí, do dia do acidente pra frente, ela já não lembra mais nada. E as informações novas que acabam vindo pra ela no dia seguinte, ela acaba esquecendo. É que nem a mulher lá do restaurante fala pro Henry, num determinado parte do filme, que o dia dela se apaga com a noite. Basicamente isso, né? É uma situação muito triste, mas assim, é assim um romance um tanto quanto curioso, vamos dizer assim, né? O cara garanhão, pegador, pega todo mundo. Ele se vê apaixonado por uma mulher que no dia seguinte nem vai lembrar que ele existe. Tem uma parte do filme que tem até um amigo dele que fala assim, ela é a mulher perfeita para você, porque você pode namorar ela, tudo mais, no dia seguinte ela nem vai lembrar de você, não vai ficar te enchendo o saco, cobrando sua presença, não sei o quê, mas aí ele fala assim, não, mas isso aí já é maldade, porque uma coisa é você dispensar uma mulher porque você cansou dela. Outra bem diferente é você se ver numa situação em que a mulher não vai se lembrar de você. Tipo, você vai largar ela, tipo, vou aproveitar que ela não vai se lembrar de mim e vou dar no pé. Ele não considera isso justo. Ou seja, apesar de ser um garanhão, um safado, aquela coisa toda, ele é uma pessoa de bons sentimentos, né? E até porque para trabalhar com um animal você deduz que tem que ser uma boa pessoa. Uma pessoa ruim não pode trabalhar com bicho de jeito nenhum. Aliás, uma pessoa ruim não tem que trabalhar com ninguém, né? Porque, né? Vamos combinar. Mas ainda mais com animal, que animal, vamos dizer em português, claro, é melhor do que muita gente que tem por aí, mas enfim. E continuando aqui, nós temos no elenco também Blake Clark como Marilyn Whitmore, que é o pai da Lucy. Ele, junto com o outro filho dele, o Doug, interpretado pelo Sean Austin, eles cuidam, né, da Lucy, moram com ela, dão todo o suporte que ela precisa, enfim, né? E ela faz as mesmas coisas todo santo dia, e eles se empenham para fazer o dia dela o mais confortável possível para ela, tipo, eles fazem a mesma coisa junto com ela, né? Porque ela já está acostumada com aquela rotina. Imagine o tanto que deve ser cansativo. Olha o que eles fazem. O pai, todo santo dia, ele pinta a garagem dele, lá, o lugar lá, pinta as paredes de branco, no meio da noite, para no dia seguinte falar, filha, eu pintei essa parede dessa cor branca, o que você achou? E ele já sabe que ela vai querer colorir, porque ela é pintora também. Ela dá aula de artes, né? Ela era professora de artes. E ela pinta também, pinta muito bem. E aí e ele já sabe que a filha tem esse dom, né? Da pintura e tudo mais, porque é a profissão dela. Sabe que ela vai querer dar vida, vai querer dar cor para aquele lugar todo branco. E durante a noite ele lava a roupa dela, né? Sempre aquela blusa rosa com aquela calça branca. O irmão coloca uns remédios, umas coisas lá, né? E empacota também a fita do filme Sexto Sentido, que é o filme que um dia antes do acidente eles assistiram, né? O pai e o Doug junto com a Lucy, o Sexto Sentido. O Sexto Sentido é um filme muito bom. Eu super recomendo também o filme Thriller, né? De suspense, de 1999, aqui só uma brechinha para esse filme antes de continuar. É um filme muito bom, eu ainda pretendo falar sobre ele. É um filme muito bom, mas imagina você assistir todo santo dia o mesmo filme. Uma coisa é você assistir O Poderoso Chefão hoje e depois voltar a assistir daqui a 2, 3 meses. Mesmo que você assista o mesmo filme uma vez por mês. Mas uma coisa é você assistir o filme uma vez por mês. Totalmente diferente é você assistir todo santo dia o mesmo filme. Não dá, né? Não é que nem Friends, ou Chaves, que você assiste um episódio, é a mesma série, é o mesmo elenco, mas é uma história diferente todo dia. Ali não, é o mesmo filme, o mesmo povo, a mesma história, aquela coisa toda. Aí depois de um tempo você começa a pegar um certo abuso do filme. Mesmo sendo no Sexto Sentido, Titanic, Poderoso Chefão sendo grandes obras-primas do cinema, mas você acha em todo santo dia, vai chegar uma hora que você vai começar a ficar com raiva do filme. Tipo, meu Deus, que essa porra exige de tanto que você foi obrigado a ficar assistindo aquilo. Pra ela é uma novidade. E só fazendo um adendo aqui dentro, rapidamente sobre o Sexto Sentido, antes de voltar. Eu não vou dar o plot twist, obviamente, mas nesse filme, a protagonista, que é a Lucy, ela dá o grande plot twist do filme, que quem assistiu o filme já sabe, o grande plot twist do filme, ela dá nesse filme, ela fala no filme, logo depois que eles têm a cena deles assistindo Sexto Sentido, tem um corte, e aí nesse outro corte de cena, eles já terminaram de ver o filme, e ela fala, eu não acredito que tananana, entendeu? Que é o plot twist do Sexto Sentido. Ou seja,
Quem quer assistir o Sexto Sentido, eu recomendo que assista o Sexto Sentido primeiro e depois venha assistir como se fosse a primeira vez, porque como se fosse a primeira vez tem o plot twist do Sexto Sentido. É uma coisa meio Inception, o filme dentro do filme, igual o outro filme lá, o Inception, a origem, que é um sonho dentro do sonho. É uma coisa meio Inception, meio louco, mas é isso. Quem for assistir como se fosse a primeira vez, se você gosta só de gênero de comédia, romântica, eu não sou muito virado nesses filmes aí de que negócio aí de suspense, meio espiritual, essas coisas assim. Não tô falando de terror, tô falando de suspense. Terror sobrenatural também tô passando longe. Terror só se for aquela coisa mais psicológica, tipo Iluminado, que eu ainda pretendo falar também, né? Uma coisa assim bem mais leve, né? Porque eu acho que assim, o gênero do terror, ele é bom em alguns departamentos. Tem outros que apela demais, aí eu tô fora. Enfim, aí voltando pro seu sentido. Se você não é. Não, esse filme sem sentido é negócio de thriller, negócio lá do menininho que vê, vocês sabem bem o que, né? Não vou ficar falando, senão vou acabar dando spoiler sem perceber. E aquela coisa toda. Aí tudo bem, aí você pode assistir. Mas agora, se você tem a intenção de assistir sem sentido, assista esse sentido primeiro, depois esse filme aqui, porque vai tomar um grande spoiler na cara, assim, do nada, né? Os caras que essa parte do filme eu achei um pouco de sacanagem. Tudo bem, na época do filme. Ninguém se tocou, passou batido. Mas hoje em dia, a gente vive numa era em que todo mundo se preocupa com essa questão de não contar o final do filme. Essa questão de tomar o spoiler na cara. A gente vive uma geração que toma cuidado com essa questão para não estragar a experiência cinematográfica de outras pessoas, né? Hoje em dia se tem essa preocupação. Antigamente não se tinha muito, mas hoje em dia já se tem. Então, aí, pro contexto de hoje, eles não fariam isso. Dar um spoiler de um filme no filme deles. Mas, enfim, né? É coisa de gente doida. E agora voltando aqui para como se fosse a primeira vez. E o pai e o irmão fazem a mesma coisa durante a noite. Eles organizam tudo para no dia seguinte a Lucy voltar a fazer a mesma coisa que fazia durante o dia inteiro. Enfim. No filme, nós também temos o Rob Schneider como Ula, que é o amigo do Henry. É amigo e ajudante de trabalho do Henry. Quando eu vi o nome desse ator, Rob Schneider, né? Não sei se é assim que se fala. Eu lembrei daquele cara lá, o protagonista do filme Tubarão, né? Que é um nome bem parecido com isso. Só que eu não peguei aqui, então... Mas é um nome bem parecido com isso. Eu até achei que era o mesmo ator, mas depois fui comparar. Não, mas a cara de um não tem nada a ver com o outro. Enfim. Também o ator lá do Tubarão, né? O protagonista tem um nome parecido com esse. Ele já tá bem mais velho. Enfim. E aqui, esse Ula, ele é muito engraçado, ele tem várias piadas também, né? O Henry faz 2 vezes, costura os cortes da barriga do Ula, porque ele foi atacado por um tubarão, é um cara muito doido, né? E o Henry, ele fala assim, você tem que ir no médico, eu sou veterinário de bicho, mas assim, como ele tem um pouco de conhecimento de medicina, né? Aí ele faz os pontos lá da barriga do cara, ele ainda fala assim, não evita entrar na água, evita ficar pulando de barriga dentro da água, que pode estourar. Mas aí ele não quer nem sair, ele é desses. Aí ele vai, faz tudo que o outro diz pra ele não fazer, pra não abrir os cortes e a barriga dele começar a sangrar de novo. O tempo aqui em São Paulo tá frio, né? Aí não estranha a voz ou a tosse, né? Enfim, não é nada grave. Continuando aqui no elenco, também temos aqui a Dan Aykroyd como Dr. Kitts, que é o médico neurologista da Lucy, né? Ele que tratou a Lucy na época do acidente dela, e ele aparece aqui mais do meio pro fim do filme, assim, né? Na segunda parte do filme. E também é bastante engraçado. Ele explica pra Lucy, logo depois que ela descobre, né? Porque acaba chegando informações vazadas. Tudo bem que no dia seguinte ela não vai lembrar mais nada. Mas acontece, fica subentendido uma parte do filme, quando ela tá levando uma multa no carro dela, que ela vê um jornal com a data atual, de 1 ano depois, e ela acaba descobrindo que já se passou um longo tempo desde a data que ela achou que era 13 de outubro de 2003, não sei. Enfim, a data lá, o 13 de outubro lá, eles não especificam o ano, mas enfim. Aí só sei que aí ela acaba descobrindo, a gente subentende, porque quando ela tá chegando em casa de carro, é porque na dublagem ele fala assim, não deu certo, tipo, eu não entendi direito, por quê? Porque quando você vai pegar agora no áudio original, o pai da Lucy, quando a Lucy tá chegando em casa, depois da multa lá que o policial deu nela, ele fala assim, é um dia daqueles, ou seja, é um dia daqueles em que a Lucy acabou recebendo informação que levou ela a descobrir sobre o acidente, sobre tudo que aconteceu com ela, sobre esse problema neurológico dela, enfim.
Aí ela vai até a clínica, uma clínica psiquiátrica lá, né, que tem, eles chamam de instituto. Enfim, eu acabo chamando de clínica, né, porque é o pessoal que fica lá, enfim, vai nessa clínica e tem, o doutor atende ela, ele fala, eu já te falei várias vezes, o seu problema não tem jeito, ou seja, outras vezes que ela acabou ficando sabendo, quis ir lá. E aí o médico explicou a situação dela, mostrou a ressonância magnética que ela fez no cérebro, e falou, olha, o seu caso é estável, o que significa que não vai mudar, que é estável, ou seja, estabilizou, ficou por ali mesmo. Ele falou assim, você tem uma cicatrização no seu cérebro e essa cicatrização impede que a parte do cérebro acabe, tipo, sarando, tipo, sem aquela cicatrização, né? Porque quando você leva uma pancada, vamos supor, bate o braço, machuca, começa a sair sangue, né? Aí faz todo o procedimento para o sangramento parar, algodão, lava com água, enfim, passa algum remédio, aí o sangramento para. Depois de algum período, começa a cicatrizar, ou seja, começa a secar e depois a sarar. E aí a parte do cérebro dela não tem como voltar ao normal, porque, obviamente, ela recebeu um trauma, ficou hospitalizada, provavelmente precisou ser operada, né? Porque um trauma desse. E houve essa cicatrização por conta da pancada. Se houve cicatrização, logo houve sangramento. Se houve sangramento, óbvio, logo houve uma operação. E com isso, acabou cicatrizando normal como qualquer ferida que você leva pelo corpo. Só que essa cicatrização impediu a parte do cérebro de poder voltar a funcionar como funcionava antes do dia do acidente. Tipo, sem aquela cicatrização, tipo, se não tivesse cicatrização, não tivesse sangramento, enfim, basicamente estaria funcionando normal. Mas com a cicatrização meio que congelou aquela parte do cérebro dela, ou seja, ela não tem como o cérebro dela progredir, começar a receber informação nova, porque essa cicatrização, ela fechou o funcionamento daquela parte do cérebro, então ela só se lembra das coisas que aconteceram um dia antes do acidente, entenderam? Basicamente isso. Ele explica isso de uma forma bem rápida, né? Mas ele fala de outras partes do cérebro dela que não foi atingido, como a parte do humor, né? E tudo mais. E o irmão dela, fazendo aqui um adendo dentro, o irmão dela, o Doug, ele é muito engraçado. Ele é um cara que ele é meio bombadão, né, com porte físico atlético. Ele até já disputou Olimpíadas, só que ele foi reprovado nas Olimpíadas porque ele foi pego no exame antidoping, porque ele estava tomando medicação para ficar bombadão, né, para ficar ágil para os jogos e tudo. E aí ele conversa com esse doutor Kit, que ele tá amanhecendo molhado, só que ele não chega e fala, ah, doutor, sabe o que é? Que eu tô tomando umas coisas e eu tô amanhecendo meio molhado, ou seja, tá fazendo xixi nas calças. Incontinência urinária, ele tá tomando um remédio que tá dando incontinência urinária pra ele, né? Vamos falar de uma forma mais sutil e formal. Só que ele não chega e fala, sou eu. Ele faz aquele clássico, um amigo meu. Quando você vai conversar com uma pessoa, que a pessoa quer te tirar uma dúvida e começa com, então, um amigo meu me falou, é a pessoa, gente. É o código secreto para eu queria saber, mas eu não tenho coragem de falar que sou eu, então vou dizer que é um amigo imaginário meu, né? E é isso. E aí o Dr. Kids fala, para de tomar bomba. Toda hora ele fala isso, entra na minha sala só de camiseta, assim. São diálogos excepcionais. Continuando aqui no elenco, nós também temos a Amy Hill como Sue, que é amiga da família Whitmore e dona da lanchonete. A lanchonete que eu falei, né? Que o Henry vai até lá quando o barco dele quebra, né? E vai lá para tomar alguma coisa e acaba conhecendo a Lucy. E, junto nessa lanchonete com ela, trabalha o Nick, interpretado pelo Pomaica I. Brown. Né? Ele é um cara gordão, porte físico grande, né? Tatuado, né? Assim, ele é um cara, assim, bem, assim, legal, bacana, tudo. É empregado da Sue também é amigo da família da Lucy, né? Um cara muito bem de vida, assim. E no elenco nós também temos a Lucy Strauss como Alexa, que é empregada e amiga do Henry. Ela é um caso curioso no filme, porque assim, ela tem a aparência de homem e se julga mulher, mas por outro lado, tem uma parte do filme que o Henry, ele tá conversando com a loura no bar, a loura tá se atirando para ele, e ele fala que não está disposto a ficar com ela,
Ela fala, aproveita que eu tô tomando essa bebida, eu vou ficar meio bêbada. Ele, eu já usei essa tática, essa bebida que você tá bebendo não tem álcool. Mas se quiser eu te apresento outra pessoa. Ele aponta pra Alexa. Aí ela, mas ela não é mulher? Aí ele, não. Mas a Alexa tem uma determinada parte do filme que ela fala sobre as partes genitais dela ou dele, enfim. Mas tem aparência de mulher e eu fiquei meio confusa, porque hoje em dia, né, transexual é uma pessoa que ela se sente... Ela não se sente bem com o seu próprio sexo. Tipo, é uma mulher que se sente melhor com a aparência de homem, né? Que se sente um homem. É uma pessoa que não se identifica com o corpo biológico. Então, ela começa a fazer adaptações para ficar de acordo com o que ela se sente bem. Um exemplo é a Ivana da novela Força do Querer, que começou com o aspecto de mulher, né? Porque nasceu mulher e tudo mais, né? Biologicamente falando. Mas ela não se sente como mulher. Se sente como homem, ele. E aí, ao longo da novela, a Ivana, que acaba virando Ivan, começa a se adaptar, fazer mudanças, roupa, corte de cabelo, cirurgia para retirada dos seios, enfim, aquela coisa toda. Mas aqui não fica certo se é trans, se é mulher, se é homem, assim, a gente não tem essas questões. Se fosse nos dias atuais, eles explorariam um pouco mais a personagem da Alexa nesse ponto. Mas, nos anos 2000, questões como transexualidade, homofobia, até o próprio racismo, eram meio que colocadas assim para debaixo do tapete. O pessoal não falava muito sobre esse assunto. Hoje em dia são várias temáticas que você vê pela internet, entre celebridades, assim, é uma coisa... né? São assuntos que são debatidos e devem ser debatidos, né? Infelizmente o preconceito nunca vai acabar, mas vamos pelo menos reduzir o número de pessoas preconceituosas, né? Já é alguma coisa, né? Infelizmente a gente chegou nesse ponto, mas enfim. Aqui eu fecho a parte do elenco principal do filme. Se tiver mais alguém, você esqueceu de fulano que fez não sei o quê, pode deixar aí nos comentários, né? Agora vamos aqui, eu já falei bastante coisa aqui, né? Até coisa que não tem muita relação com o filme, mas agora vamos ao nosso top 15 de melhores cenas do filme, como se fosse a primeira vez, de 2004. Vamos lá. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que o Henry conhece a Lucy no restaurante. Né? Tá lá com seu barco, logo na primeira parte do filme, o barco quebra, ele deixa o barco lá largado no meio do mar, vai até essa lanchonete da Sui e diz pra Sui que ele já pediu reboco pro barco dele. Aí ele fala, eu quero começar um negocinho. Ela, você tomou café da manhã? Ele falou que comeu os negócios. Isso aí não é café de um marinheiro de verdade. Vou te preparar uns ovos e não sei o que mais. Ele conhece também o Nick, né? O Nick meio que fica tirando o sarro dele, né? Tirando onda com a cara dele. Enquanto ele tá lá lendo o menu, ele vê um brilho assim, aí é o garfo que a Lucy tá usando, ele olha pra Lucy, né? Vê ela montando uma casinha de waffles, né? Bem bonitinho. Tudo mais, mas ele, pela primeira vez na vida dele, ele não tem coragem de se apresentar pra mulher. Ele só fica olhando pra ela admirando. E ele fala isso pro Ula e e também pra Alexa. E aí a Alexa ainda fala assim, pela primeira vez você não consegue falar com uma mulher, Henry Roth não consegue falar com uma mulher. Fica meio que tirando sarro dele e tudo mais, né? E assim, e aí depois, na segunda vez que ele vê ela, aí ele já toma coragem pra falar com ela, né? E ela acaba convidando ele para tomar café junto com ela. Ele aceita, eles têm um papo bem interessante, né? E dali já rola uma química entre os dois, né? Não se beijam nem nada disso antes que vocês perguntem, mas dali já rola uma química. Até o segundo encontro deles lá na lanchonete, ele não sabe do problema dela, mas eu já vou chegar nessa parte. E a cena em que ele vê ela pela primeira vez fica como a minha 15ª melhor cena. E tem um chinês, um japonês, enfim, que ele fala assim, você tá olhando pra ela ou pra mim, que eu já tô começando a ficar com medo. Aquele japa lá que aparece no filme também é muito da hora, né? O japonês que aparece lá. Enfim, em 14º lugar, eu fico com a cena em que o Henry conversa com Mary e Doug sobre o problema de amnésia e o futuro de Lucy, né? Porque...
Ele começa a ir todo dia nessa lanchonete pra conquistar a Lucy, né? Tem uma parte do filme que depois que ele já descobre do problema dela, ele aposta com o Nick que ele consegue fazer a Lucy meio que ficar gamada por ele, né? Tipo, gostar dele toda vez. E aí eles apostam dinheiro, né? Coisa assim, tipo, eu aposto com você que você não consegue agradar aquela mulher. Tipo, é uma coisa bem um pouquinho baixa, né? Isso aconteceu no filme, isso aí acontece em tanto filme, né? Aquele Namorado de Aluguel, é tanto filme que tem esse negócio de eu aposto com você, aí no meio, aquela novela Malhação também, né? 2014, que tinha Karina, Pedro, não sei se era esse nome, tinha o negócio da aposta também. Esse negócio de aposta pra ficar com outra pessoa. Aquele filme, como se fosse Como Perder um Homem em 10 Dias, 2003, rola uma aposta lá em nome da matéria e o outro aposta ela, a loura, a Kate Hudson aposta em nome de uma matéria de jornal e o Matthew McConaughey aposta conquistar uma mulher em 10 dias e ela como perder em 10 dias. Tudo por conta de negócio, basicamente, né? E continuando aqui, esse negócio de aposta aí já tá manjado em filme norte-americano, principalmente de gênero comédia, em novela, enfim. E aí, voltando aqui pra conversa, depois da aposta ele começar a ficar vendo ela todo dia, depois do rolê lá da... Aí tem uma parte lá do filme, né, que ele até consegue conquistar ela, mas ele não pede o telefone dela, nem convida pra sair, porque sabe que no dia seguinte ela não vai se lembrar dele. E ela meio que fica chateada com isso, depois que ele fingiu que não sabia ler. Ela ficou meio chateada com isso. E aí ele vai até a casa dela, né? Só que aí a Sue já ligou pro pai da Lucy, contando pra ele do ocorrido, né? E aí o pai da Lucy, junto com o Doug, deixam bem claro pra ele que eles não vão permitir que ele brinque com os sentimentos da Lucy, porque ela sofre desse problema neurológico. E aí, né? Ele fala, qualquer cara, eu não vou permitir que nenhum cara todo excitado venha pra cima da minha filha, não sei o quê. E aí meio que dá um passo fora nele. Diz que ele tá proibido de voltar na lanchonete. Depois que o Henry é proibido de voltar na lanchonete, ele decide encontrar outra forma de continuar vendo ela, que é parando o carro dele no meio da estrada. Olha só, o cara é genial. Primeiro ele finge que o carro dele quebrou e pede lá uma ajuda dela para fazer o motor voltar a funcionar, né? Depois ele bota um pinguim no meio na esperança dela parar o carro pro pinguim, porque o pinguim tá lá e acabar eles conversando. O Ula, o amigo dele, essa pra mim é uma das melhores cenas do filme. Eu vou chegar lá, mas já vou falar aqui. Ele pede pro Ula fingir que tá batendo nele e Henry, pra ela chegar e defender ele. Porque, tipo, você vê duas pessoas brigando, você vai lá e para. É claro, né? Hoje em dia é meio até perigoso fazer isso. Mas é pra chamar a atenção dela, porque o do carro até que deu certo. Mas aí depois teve do pinguim que não deu certo. Ah, e também tem um da chuva também, que eu já ia esquecendo. Que ele meio que tá chovendo, ele para a estrada, coloca aquelas placas assim, dizendo que tá em manutenção de alguma coisa, que eles já vão abrir o caminho para aproveitar e puxar um assunto com ela. Sensacional. E tem depois disso tem a sequência lá do outro dia, porque cada dia ele apronta uma. E é da surra que o Ula dá nele, a surra fake. Só que aí o tiro sai pela culatra. Quer dizer, dá certo pro Henry, mas dá ruim pro Ula, porque o Ula acaba levando uma surra da Lucy, porque a Lucy é a mulher braba mesmo, a bicha não tá pra brincadeira. Ela cai matando mesmo, ela é mais homem, mais cabra macho do que muito homem por aí. Ela vai, acerta um taco de beisebol, não sei do que é, nas costas do Ula e sai correndo atrás dele, continua batendo nele. Depois o Ula sai correndo e xinga a sua vadia, ela, isso mesmo, continua correndo. Em inglês é muito engraçado. E dublado já é engraçado, mas em inglês ele fala "You're crazy bitch", ela "Yeah, keep running", que significa continua correndo, é isso aí. É muito engraçado, em inglês é melhor, essa parte em inglês é show de bola. Mas a dublagem do filme também é muito boa, hein? Olha que eu não gosto muito de filme dublado. A dublagem desse filme é sensacional. Para mim, o melhor filme do mundo em que o original não é bom, mas o dublado dá uma surra, é o filme As Branquelas. Porque as piadas dubladas não tem o mesmo efeito que em inglês. Até porque nem faz sentido muita coisa em inglês, você vê. Só dá certo pra eles, pros americanos, mas aqueles adaptaram a dublagem de As Branquelas tão bem
que é que nem Chaves. Você vai assistir Chaves em espanhol, tem muita coisa que fica sem nexo. Aí a dublagem tipo, o trabalho de dublagem tem que ser muito bem feito pra você falar, olha, esse daí é muito bem feito. Também acontece com De Repente 30, que eu vou assistir, vou gravar um podcast em breve também. Entre outros. Meninas Malvadas, enfim. Várias comédias assim. Em geral, é um gênero em que a dublagem é muito boa. Mas vamos voltar aqui pro como se fosse a primeira vez. Que o Henry, né? Aí depois tem a última tentativa de estimação dela, que é fingir que tá sendo sequestrado, né? Só que ao invés de dar de cara com o carro da Lucy, ele dá de cara com o carro do pai, do irmão da Lucy. E o pai da Lucy fala assim, quando você terminar aí sua brincadeirinha de sequestrado, você vai até minha casa que a gente precisa ter uma conversa. Ele falou, tá bom. Aí ele chega na casa da Lucy, né? O Merlin mostra a Lucy de longe pro Henry, ela tá pintando a parede cantando, e ele fala assim, ela só canta quando ela encontra você. E aí eles conversam, aí é que vem essa conversa, a questão da amnésia dela, né? E ele fala, como é que vai ser um dia quando ela se olhar no espelho e se ver toda velhinha, enrugada e tudo mais? Ele, você quer saber a verdade, Henry? Eu me pergunto isso todos os dias. E aí fica nisso mesmo, né? E agora vamos para minha 13ª melhor cena, que é a cena em que o Henry aposta com o Nick e consegue conquistar a Lucy todos os dias. Essa cena, na verdade, essa sequência, né, é sensacional. Porque ele primeiro começa ali tentando ajudar ela porque ela gosta de comer waffles, né? Ela faz umas casinhas com waffles e vai comendo aos pouquinhos. Ele coloca o dedo dele lá na comida dela, lá, para ajudar ela no negócio lá. E ela fala, você tem a mania de ficar botando dedo na comida dos outros? Não. Aí ela, com isso, já deu um passo fora. Depois ele pede a opinião dela sobre um desenho que ele fez, ela finge que fala um outro idioma. Aí depois disso, e é numa dessas que ele acaba fingindo que não sabe ler, e a princípio até consegue a atenção dela, mas aí é quando ele não convida ela para lugar nenhum, porque sabe do problema dela, que ela fica irritada, aquela coisa toda que eu já acabei de falar. E tem a outra tentativa que é quando ele vai conversar com ela, né? E ela fala que tem um namorado, né? Inventa um nome. Aí ele, você tá inventando isso? Ela, não. Aí ela vê o guarda, a hora que ela vê o guarda, sai correndo, ele ainda fala, não vai lá não, Lúcia. A Sui tenta impedir ela também de ir até o guarda, porque já sabe que o guarda vai dar informação que vai levar ela a descobrir sobre o acidente dela e tudo. Só que aí acaba que ela acaba descobrindo por aquele dia, né? Enfim, também já falei sobre isso. Continuando aqui, em 12º lugar, eu fico com a cena em que o Henry comenta com Ula sobre o problema neurológico de Lucy, que é a estão de noite no barco ali de boa. Ele fala sobre o problema dela, que no dia seguinte ela não se lembra nada do que fez no dia anterior, porque ela só tem lembrança até um dia antes do acidente. Aí é a hora que ele fala, a mulher é perfeita pra você, porque você pode ficar com ela e depois largar ela e sem culpa, porque ela nem vai lembrar de você, nem vai ficar no seu pé. Ele, meu amigo, mas tem um problema, isso é maldade, é que nem eu já falei, né? Ele se preocupa com ela, porque ele já tá se apaixonado por ela, se apaixonou por ela à primeira vista, né? Que para um cara dele que gosta de pegar a mulherada e depois jogar fora, não é uma coisa lá muito boa, né? Mas enfim, mas aqui dá certo, né? Filme de comédia romântica sempre dá certo. Pode dar certo na vida real também, mas não sei com quem, mas enfim. Deixa aí nos comentários. Em 11º lugar, eu fico com a cena em que o Henry finge não saber ler para conquistar a Lucy. Também já falei sobre essa cena, né? No segundo encontro que a Lucy teve com o Henry, eles se deram bem, tudo mais, né? E aí depois eles meio que estavam dançando um de costas pro outro e tinha um carro no meio, né? Porque gostou da pessoa, ficou toda animada, tava dançando assim, tanta alegria. E aí o carro vai embora, os dois se vêem, entra no carro, vai cada um pro lado. Aí tem o japonês que ele fala, são dois idiotas dançando. Primeiro ele fala numa outra língua, depois fala na língua dele. E nessa parte em que a Lucy, né, vê lá o Henry chorando, né? Ela fica assim, mas o que será que ele tem, meu Deus? Aí o japonês fala assim, pra mim ele é um tremendo idiota, né? E aí também tem a primeira vez em que ele olha pra Lucy, né? Que o japonês olha pra ele assim, você tá olhando pra ela ou pra mim? Porque eu já tô começando a ficar com medo, né? Ele fala isso. Também eu já falei sobre isso. Aquele japonês aparece bem umas 3 vezes no filme, mas às vezes que ele aparece, ele só
malhando, coitado do Henry, xingando, você é um idiota, você é não sei o quê. Enfim, coitado do Henry, né? Mas enfim, mas é um coadjuvante que não tem muita cena, mas também um pouco que tem, né? Falo que muita gente gostaria de falar, mas enfim. Essa é a minha 11ª melhor cena, quando o Henry finge que não sabe ler. Agora, nosso top 10, em 10º lugar, eu fico com a cena em que a Lucy termina com Henry. Isso logo após ela descobrir que ele desistiu de uma viagem de trabalho para poder ficar com ela. O que acontece? Durante o filme, a Lucy e o Henry começam a namorar, né? Aí é que entra a questão do todo dia ele tem que conquistar ela. Ela acorda, assiste o vídeo, ela lê o diário que ela escreve, aí ela vai tendo a noção na primeira parte do dia dela, as primeiras horas, logo após ela acorda, sobre o acidente e tudo, que ela tem esse namorado, e aí ela vai até ele, eles começam a conversar, ela vai se interessando por ele, ele tem que fazer ela se interessar por ele todo dia de novo. E como ela é muito apaixonada por ele, né, acaba que ela todo dia acaba se apaixonando por ele de fato. E aí chega num ponto que os dois acabam tendo a primeira noite juntos, né? E aí eles acabam dormindo juntos e no dia seguinte ela... Não é no dia seguinte que eles deitam, não, porque eles ainda têm mais cenas juntos. Ele até canta uma música pra ela, Forget Lucy, que significa em português a Lucy é esquecida. E depois disso passa os dois lá deitados, né, na cama. Ele fala, se quiser eu vou... Que eles estão na casa dela, né? Ele fala assim, não dorme não, porque ele sabe que se ela dormir depois que não acordar, não vai lembrar dele. Não, eu tô aqui meio que descansando, já dormindo, né, pegando sono. Ele fala, então eu vou lá pra baixo, tipo, porque ele sabe que quando ela acordar, e se ela acordar e ver ele antes de ler o diário e ver os vídeos, ela vai tomar um susto grande. Tipo, o que esse tarado tá fazendo pelado na minha cama? E aí ela fala, não vai não, tipo, teria sido melhor se ele tivesse, de fato, saído do quarto, né? Viu que ela dormiu, saiu do quarto, foi pra sala, ou foi pra casa, enfim. Pra aí depois ela só ver ele depois que visse a fita e o diário que ela escreve. Aí não, ele fica lá, no dia seguinte, quando acorda, ela toma aquele baita susto, começa a gritar, seu tarado, seu não sei o quê, acaba acertando a cabeça dela com aquele mesmo taco lá que acertou o Ula, né, coitado do Ula e coitado do Henry, a bicha é cabra macho mesmo, aqui brinca com luz pra você ver. E aí depois... O neurologista da Lucy vai até a casa da Lucy, né, para examinar o Henry, depois da pancada da cabeça. Ele, não, você não vai sofrer perda de memória a curto prazo, não, que é o dela, né, que no dia seguinte, não, curto prazo não, é outra coisa, a longo prazo. Não, só você vai ficar bem, mas sua cabeça já tinha esse formato de ovo? Tipo, ficou fazendo umas piadas com o Henry e tudo mais, né? Aí, entre uma conversa e outra, o Henry fala, né, dos planos que ele tinha pra viajar, né? Só que desistiu porque ele quer ficar lá com a Luz, cuidando, e que ele sente que aos poucos ela começa a se lembrar dele, que ela tá melhorando. Até o próprio médico fala assim, isso é uma coisa que você quer acreditar, que todos nós gostaríamos de acreditar, mas o caso é que ela nunca vai melhorar. Ela, no dia seguinte, ela vai continuar não se lembrando de você. E aí ele fala assim, eu vou pro meu trabalho, depois fala pra Luz que eu tô lá, esperando ela. Não, que depois vai pegar ela pra levar pra algum carro, coisa assim. E ela fica escutando essa parte da conversa. Depois que ele sai, o pai dela ainda fala assim, ele podia ir pra Lua que ela nem ia sentir falta dele. Né? O que começa a ficar um pouco triste, né? Uma parte um pouquinho mais triste do filme quando eles terminam, né? Só que como uma boa comédia romântica, no final do filme eles acabam ficando juntos, porque, gente, tem uma diferença entre comédia romântica e filme romântico mesmo, ou romance dramático. Filmes de comédia romântica, como se fosse a primeira vez, que é o filme que eu tô falando, De Repente 30, Uma Linda Mulher, que a gente pode considerar como uma comédia romântica, são filmes... Apesar de ter um pouquinho de drama em Uma Linda Mulher, mas é uma comédia romântica, de certo modo. Só que um pouquinho mais séria. Um pouquinho mais sutil também. Enfim. São filmes que geralmente o final já é para ser o final feliz que nós, público, adoramos. Só que filmes românticos como, agora romance dramático, tem uma diferença. O filme de comédia romântica, o final é pra ser feliz, já é de praxe, já é meio que uma obrigação. Tem que ter um final feliz, final bonitinho nesse filme, porque é comédia romântica, entendeu? Tem que ser tudo bonitinho. Tem os seus problemas, tudo tem, mas no final tem que ser tudo bonitinho, do jeito que o povo quer. Filme de romance dramático,
Titanic, Um Amor para Recordar, A Culpa é das Estrelas, Como Eu Era Antes de Você, A Cinco Passos de Você, A Nasce uma Estrela também, né? Enfim, são filmes que o final já tende a ter uma tragédia, ou seja, já são filmes. Eu já tô dando spoiler de todos esses filmes de uma vez só. Enfim, já são filmes que tendem para o casal protagonista não ficar junto no final. Já são filmes assim que o casal protagonista não fica junto. Que vai acontecer alguma coisa ou uma doença, geralmente é doença, e geralmente é câncer, né? Porque eu não sei, parece que não tem outra doença para matar. Que um dos dois morre, né? O Ghost também, né? No caso, ele morreu no começo do filme para virar o fantasma o filme inteiro, para depois partir para outro plano, depois de salvar a Molly. Eu já falei também sobre Ghost do Outro Lado da Vida, podcast muito bom. Depois vão lá dar uma escutada, também tá muito bom. Enfim, são filmes que já tendem para o casal não ficar junto no final. Um filme romântico que eu me lembro que o casal ficou junto, assim, eu li o livro, na verdade eu não cheguei a assistir tem aquela última música, né? Que tanto no livro quanto no filme, assim, não termina a última cena, a última parte, eles juntos. Mas dali já fica entendido que eles vão se encontrar em outro lugar lá e vão ficar juntos, enfim. Resumindo, termina junto no final. Só cada um viajando para um lado para depois se encontrar depois. Aí deu certo, né? Acontece, tipo, eu tô com meu namorado, ele vai ficar uns dias fora, não sei onde, eu aqui, depois a gente se encontra. Beleza, tipo, tão junto, oficialmente falando. Também tem aquele Um Homem de Sorte, né? Que... um homem de sorte, né? Que eles ficou junto no final. Tem um outro filme também do Nicholas Sparks, é A Escolha, que eu não vi o filme, mas li o livro, que eles também terminam juntos. Há casos raros em que tem filmes românticos assim com essa pegada dramática e acaba ficando junto. Mas lá um ou outro, a grande maioria eles não ficam junto. Enfim, infelizmente, mas enfim. São filmes que focam mais para a realidade. Na realidade, geralmente, as pessoas acabam se dando mal, infelizmente, né? Mas Titanic, gente, já é um filme, um prenúncio de tragédia, né? Então, o pessoal ficou muito puto da vida com James Cameron na época, por causa daquela história da tábua, tudo, eu não vou ficar revivendo isso, porque já tem um podcast de mais de uma hora disso. E aí, tipo, não ficou junto, mas ele falou, mas tinha que... Porque é um filme de tragédia, gente. Então, enfim. Infelizmente, o Jack tinha que morrer, tá? E outro plot twist, Titanic, gente. O filme já é famoso justamente por causa do final. Navio afundando, Jack afundando também, na tábua, enfim. Voltando aqui pro Como Se Fosse a Primeira Vez. Enfim. Aí a Lucy, né, termina com Henry, né? Depois de escutar toda aquela conversa da sala, né? Ela vai até o trabalho do Henry, né? Onde ele tá lá trabalhando. Ela fala pra ele que decidiu apagar ele de vez das memórias dela. No caso, as memórias é tudo que ela escreve. Porque, na prática, no cérebro dela não tem mais as memórias novas. As memórias novas que ela deveria ter no cérebro, ela coloca tudo no diário. Tipo, todo dia ela escreve o que fez naquele dia. Depois de ver a fita, depois, enfim, de assimilar o que aconteceu, aí ela vai fazendo isso porque ela falou que é uma forma, o diário é uma forma dela, tá contando pra ela mesma tudo que vem acontecendo nos dias anteriores ao que ela vai escrever, que é uma forma dela mesmo contar pra ela. Então, ontem eu fiz isso, fui ali, não sei o quê, que no vídeo fica muito tipo, outras pessoas estão contando minha vida, eu quero sentir, quero viver, quero... de uma certa forma, viver mesmo, sem lembrar, sentir as coisas assim, ler informações sobre mim, só que sendo eu contando pra mim. Ela falou isso pra ele, bem bonitinho, bem bacana, com as palavras dela e tudo mais. E aí o Henry fica triste, ela fala assim que antes de... E fala, volta amanhã quando você vai se esquecer disso, porque no dia seguinte ela vai se esquecer, né? Ela fala, não, já anotei, já deixei anotado que eu vou terminar com você, que não tem como a gente continuar junto, porque a nossa relação não tem futuro por conta desse meu problema neurológico. Aí ela fala que ela gostaria de reescrever o diário, só que gostaria que ele lesse o que ela escreveu sobre ele, né? Que ajudasse ela a editar o diário e tudo mais. Ele acaba topando a contragosto, né? Aí depois dele ajudar ela com terminar de reeditar o diário, né? Editar novamente, vendo no computador, tudo bonitinho. Ela pede um último primeiro beijo pra ele, né? Porque pra ela, como não se lembra dele, é o primeiro. E pra ele vai ser o último. E pra ela, de uma certa forma, o primeiro e o último ao mesmo tempo, né? Meio confuso isso.
Ele acaba aceitando, os dois se beijam, aí depois ele vai embora de carro, né? No meio da chuva, beijo na chuva, um beijo de despedida na chuva, bem romântico, eu gostei dessa cena. Um pouco triste também, né? Mas enfim. Agora, em nono lugar, eu fico com a cena em que o Henry desmaia durante um jogo de golfe, só que a gente não vê esse momento que ele desmaia. E que a gente acaba percebendo que ele estava sonhando com a Lucy. Ele levou um golpe de uma bola, desmaiou, e do período que ele ficou desmaiado, aí ficou sonhando com a Lucy, entregando para ele a bola de golfe que ele perdeu. E ela meio que seduzindo ele, se atirando pra cima dele e tudo mais, né? Só que a gente só percebe tudo isso quando do nada, da sequência que ele perde a bolinha de golfe até ela tá lá deitada sobre ele, né? Agarrando, beijando tudo. A gente só percebe que tudo não passou de um sonho que ele desmaiou quando ele tá lá deitadão, acorda, tem umas crianças rindo, ele lá jogado no chão, e aí eles falam, você, a bola voltou, não sei do que, acertou sua cabeça, caiu, aí outro, ai, quem é não sei quem, e mamilos, não sei o que, porque ele tava, do sonho dele, ela tava meio que agarrando ele, não aperta meus mamilos, não sei o que, bem engraçado. Enfim, essa cena também é bem da hora. Em oitavo lugar, eu fico com a cena em que a Lucy e o Henry começam a namorar, né? Depois que ela foi até aquela clínica, aquela parte do filme, né? Que o neurologista falou, sua ressonância mostra que suas situações são estáveis e tudo mais. E o pai da Lucy falou pra Lucy também que ele e o Henry meio que já era namorado, enquanto eles estavam indo durante o trajeto deles até a clínica lá, onde o médico da Luz trabalha, né? E fala, vocês dois são meio que namorados. Aí ela pergunta assim pro Henry, a gente já transa? Aí ele, não, pro Henry, não, a gente não transa não. E é bom que todo mundo aqui no carro saiba. Aí o pai da Luz e o irmão ficam de boa com essa informação. Mas a gente tá querendo. Aí os dois olham pra ele de novo e gente, é só brincadeira, tá? E ela pergunta pro irmão dela se ele conseguiu passar lá no negócio lá dos esportes dele, eu não sabia que eles faziam exame antidoping. O cara é um idiota total. E ele fica se exibindo durante o filme, fica mexendo, contraindo as nádegas, os músculos do peito, enfim. E o pai, para com isso, Doug, não sei o quê. E a hora que ele tá lá soprando a Bela, porque todo dia ela faz a mesma coisa, todo dia tem um bolo lá, né? Todo dia, nem haja bolo. Não basta assistir todo dia o sexto sentido também. Tem que comer bolo, tem que esperar ela dar um abacaxi pra ela. Acha abacaxi, acha bolo e acha o sexto sentido. E ele fala assim pra ela. Aí tá lá conversando tudo, né? Enfim. Onde é que eu tava mesmo? Enfim, o caso é, depois de tudo isso que aconteceu, que ela foi na clínica, conversou com o pai, com o irmão e tudo mais, ela fala assim pro Henry, quando eles voltam pra casa dela, Henry, eu não gostaria, você faz eu me apaixonar por você todo dia, eu não quero mais te dar uma bola fora, né? Então, eu gostaria que você, tipo, conversasse comigo quando me visse sobre lírios, né? Que são flores que eu gosto muito, né? Já é uma forma de chegar mais perto dela, né? Tudo mais sem ela desprezar ele porque não se lembra dele nem nada do tipo. Aí ele, lírios, boa dica. Aí no dia seguinte ele aparece com um buquê de lírios e uma fita de VHS, né? Nesse tempo, VHS existia, gente. Essa nova geração nem sonha com o que é VHS, mas enfim. E ele fala assim, é de um admirador secreto. Ele não chega e fala, eu gosto de você, não sei o que. Ele fala, é de um admirador secreto. O pai dela chega na hora, fala, pai, eu tenho um admirador secreto. Aí ela pega a fita, o buquê de lírios e vou ver o que tem nessa fita. E essa fita foi uma fita especialmente que o Henry fez. O Henry roubou a pastinha lá com todas as informações sobre o acidente da Lucy e transformou num vídeo lá contando a história, entrevistando a Sue e o Nick, né? Fazendo meio que uma ensinação de como é o encontro deles às vezes que ele viu ela na lanchonete com o amigo Ula e as crianças, os filhos do Ula. Enfim, é sensacional essa sequência também, mas eu já vou chegar nessa parte. Aí depois disso tudo, aí tem uma sequência de cenas deles todo dia se beijando, né? Começando a namorar, é uma parte muito boa, muito deliciosa do filme, né? Parte bem romântica, assim, ó. É uma parte do filme assim que a gente fica, de um jeito, ele tá tentando, ele tá fazendo dar certo, é muito legal. Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que a Lucy entra em desespero ao acordar ao lado de Henry na cama dela. Já falei sobre essa cena também, né? Ela dá uma pancada na cabeça dele. E aí, na sequência, o médico dela vai até a casa dela para atender o Henry.
Em sexto lugar, eu fico com a cena em que a Lucy descobre sobre seu acidente e vai até seu médico. Eu também já falei sobre isso. É logo depois que o guarda multa o carro dela, ela vê o jornal com a nova data, né? E ela acaba correndo para casa, né? E o pai conta para ela, né? E como já ficou e bem entendido, esclarecido no filme, não é a primeira vez que isso acontece, dela acabar recebendo informação que leve ela a descobrir sobre o acidente e a perda parcial da memória dela, né? Porque é uma perda parcial da memória, né? Assim, você perdeu uma parte da sua memória, então ali já não tem mais o que fazer. Eu já expliquei o porquê também. E aí ela vai até o médico, além dela, o pai e o irmão vai também junto, o Henry, né? Enfim, é uma sequência também muito boa. E agora vamos ao nosso top 5. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Henry descobre que Lucy sofre de amnésia permanente. Lembra que eu falei do segundo encontro, que da primeira vez que ele viu ela, ele não teve coragem de falar com ela. Aí na segunda vez ele já tomou a coragem para falar com ela. Os dois acabaram tomando café junto, né? Tiveram um papo interessante e tudo mais. Aí da terceira vez que ele vê ela, aí ela já não se lembra mais dele, né? Ela começa a tratar ele de uma forma estranha, ele estranha junto, e ela começa a pedir socorro pra Sui, porque acha que ele é algum tarado aproveitador. E a Sui leva ele pra fora da lanchonete e explica pra ele sobre o acidente que ela levou, uma pancada na cabeça, que desse acidente, que ela todo dia pensa que é 13 de outubro, que é o dia que antecedeu o dia do acidente dela e tudo mais. E o Henry fica assim, chocado. Mas parece uma das histórias malucas que eu conto pra uma das minhas ex-largadas do meu pé. Quem diria que fosse só maluquice minha? Mas é sério, Lucy faz a mesma coisa todo santo dia. Aí logo depois que ela fala isso, mostra como que é o dia a dia da Lucy, tudo que o pai o pai e o Doug fazem pelas costas dela enquanto ela tá dormindo para organizar a casa para no dia seguinte voltar a fazer tudo de novo. Assistir o mesmo jogo, assistir o Sexto Sentido, comer bolo, ela dá um abacaxi pro pai de aniversário. Enfim, aquela coisa toda. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que a Lucy assiste a uma fita de vídeo feita por Henry. Eu já falei sobre essa cena também. Logo depois que o Henry, em nome de um admirador secreto, entre aspas, dá pra ela o Lírio e o VHS. Essa fita de VHS contém esse vídeo feito por ele, né? Eu já falei. Como uma forma mais sutil de contar pra ela tudo o que aconteceu com ela, sem ela tomar chegar e ver a notícia assim na cara, o jornal com a data que ela pensa que ainda vai chegar um dia, com as fotos da cara dela toda arrebentada, enfim, uma forma mais sutil e até um pouquinho mais leve de contar pra ela sobre essa situação tão difícil, né, dela, que é uma situação muito difícil. E quando ela descobre também, né, eu comentei aqui, né, depois que ela vê as coisas, depois que o pai conta e tudo mais, tem uma parte que ela sai correndo pro pier, né, que é tipo uma passarela, assim, sabe? E ela sai correndo, gritando, chorando, né? Assim, aquela cena, assim, também muito boa. A Drew Barrymore, nessa sequência do filme, assim como no filme todo, né, mas nessa sequência especial, assim, pegou a gente de jeito. A mulher sabe dar a vida a um personagem. Eu adoro ET com ela também. Desde pequenininha, já um mega talento, uma joia bruta de Hollywood. E Steven Spielberg viu esse talento nela e contratou para participar de ET. Os dois são amigos até hoje, o Steven Spielberg e a Drew Barrymore, para quem não sabe. Olha só que interessante, mas enfim. Um dia eu ainda vou falar sobre ET também. Do Steven Spielberg eu assisti alguns filmes, né? Eu já falei sobre Prenda-me se for capaz. Eu quero falar também ainda sobre a lista de Schindler. Tem uma cena, que é a cena que o personagem do Liam Neeson fala assim: poderia ter salvado mais judeus, e abraça e acaba sendo abraçado pelo personagem do que é Ben Kingsley, esse é o nome, se não me engano. Aquela cena lá sensacional, mas eu ainda vou falar um dia sobre esse filme. Enfim, agora vamos voltar aqui pro como se fosse a primeira vez. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que a Lucy defende Henry de Ula e acaba agredindo Ula. Eu também já falei sobre essa cena, né? Que é uma daquelas vezes que ele tá tentando chamar a atenção dela, já que ele não pode ir até mais a lanchonete da Sui para poder encontrar ela. Assim como as outras sequências, sensacional, mas essa, pra mim, é a terceira melhor cena do filme.
A Luz dando uma bela de uma surra no Ula, porque achou que ele tava dando uma surra no Henry e nem tava dando oportunidade pra ele brigar no mano a mano, tipo, tava na covardia mesmo, jogando ele no chão e batendo nele, né? E depois ela acaba cumprimentando o Henry e tudo mais, né? E durante a surra que ela tá dando no Ula, o Henry ainda grita assim, você já pegou ele, deixa ele em paz. Ela, não, ainda não é o suficiente. Mas em inglês é engraçado, que é, it's not good enough, que quer dizer, ainda não foi suficiente. Em inglês, essa sequência do filme em inglês é impagável, é melhor do que a dublada, né? A dublagem do filme é boa, mas essa cena em particular é muito melhor em inglês, né? Porque, sei lá, dá um ânimo a mais, a atuação deles, a entonação da voz. Por isso que eu gosto mais de filme legendado, né? Porque, tudo bem, eu consigo ler e assistir ao mesmo tempo. Muita gente consegue, óbvio. Mas é porque no áudio original você consegue sentir melhor a atuação dos caras. Na dublagem, às vezes, tem muita coisa que fica artificial, sabe? Eu gosto do áudio original por isso, porque você consegue sentir a atuação dos caras, sabe? Tipo, a voz, tipo, nessa cena ele deu mais drama, mais ação, mais romance, mais tristeza pra voz, entendeu? É basicamente isso. E em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Henry vai atrás de Lucy no centro psiquiátrico, no caso lá o instituto, enfim, o nome que vocês quiserem dar. Isso já na última parte do filme, no final. Depois que o barco dele fica pronto, que a Lucy terminou com ele decide ir embora, né? Tipo, eu não tenho mais nada pra fazer aqui, ela me deu um passa fora e o meu barco já tá pronto. E o pai da Lucy vai se despedir, o pai da Lucy vai se despedir do Henry junto com o Doug, né? Leva uma caixa de umas coisas lá de comer que a Sue deu pra ele dar pro Henry. Só que o Doug acaba tomando pra ele, né? Pra ele, sim, Doug, né? E o pai da Lucy, o Merlin, fica... Pô, Doug, aí o Henry, não, deixa quieto. E aí o pai da Lucy dá um CD de música pro Henry, e ele fala assim, a Lucy agora ela tá no centro psiquiátrico, tá lá dando aula de pintura, ela tá até cantando todo dia. E lembra daquela parte do filme que o velho falou que ela só cantava nos dias que se lembrava, que via ele? Nos dias que ela via ele, Henry, ela cantava. Então, aí ele falou, agora ela tá cantando todo dia. Aí depois ele vai viajar, né? Quando ele vê o CD, mas que desgraçado, ele me deu um CD com música que vai me fazer lembrar da filha dele, porque é as músicas que a mãe da Lúcia escutava, né? E aí ele toca o CD lá, começa a cantar. Essa cena também é sensacional, ele chorando. Você é o filho da mãe, seu desgraçado. Não sei o que, porque você tá fazendo isso comigo, seu desgraçado. Chorando e cantando. Essa sequência também é sensacional. Ele, será que ela tá tentando me dizer? Será que ele tá tentando me dizer alguma coisa? Aí é nesse momento que ele se lembra dela pintando a parede lá, mas ela não viu ele. E depois o pai dizendo assim, ela só canta quando ela te vê. Aí ele... Então ela deve se lembrar de mim. Aí ele vira o barco. Ela se lembra de mim. Sai correndo até o centro psiquiátrico. Aí ele chega até lá. Lucy, até o andar que ela tá lá trabalhando. Você se lembra de mim? Ela? Não. Aí, não, e a musiquinha, né? Dando a entender que você esperando pelo sim, mas vê um não, né? Mas já é meio óbvio, né? Até aquela, Henry, né? Eu gostaria de falar com você. Aí eu gostaria de te mostrar minhas pinturas que eu tenho no meu estúdio. Aí ele entra no estúdio de pintura dela e a pintura é tudo da cara dele. Tem até um corpo, aí tem o pescoço, sim, tem um ovo no lugar, porque a cabeça dele todo mundo falava que era do formato do ovo. E pintura, como se ela tivesse visto ele e começado a pintar. Sabe esse povo? Fica aí parado que eu vou te pintar. As pinturas assim com a cara dele. Aí eu falo assim, Henry, eu não sei quem você é, mas eu sonho com você toda noite. E aí nas pinturas dela, obviamente, vai colocando as datas. Pintura dia tal. Até porque todo esse pessoal que pinta, eles colocam o nome, a assinatura, né, e a data. E aí ele fala, você sabia que aquele diário que você escreveu tinha muita coisa sobre mim? Por isso que você não sabe nada sobre mim, porque você arrancou ela. Isso faz sentido. Aí quando eles estão prestes a se beijar, entra um carinha lá, um que esquece, que tem a memória que só dura 10 segundos, ou seja, já é uma situação bem mais grave do que a dela. E ele acaba se apresentando, né? E com isso... O Henry fala assim, ô Tom, volta aqui a 10 segundos para você se apresentar. O Tom sai da sala, né? O Tom 10 segundos. E o Henry e a Lucy acabam se beijando ali, né? O que nos dá a cena final do filme, que para mim é a melhor cena. Em primeiro lugar, a cena em que a Lucy, logo da sequência dessa, em que a Lucy desperta no barco de Henry.
assiste um vídeo e descobre que se casou e construiu uma família com ele. No caso, ela teve uma filha com ele. E é a cena final do filme. Ou seja, o Henry, de uma certa forma não, ele conseguiu fazer dar certo. E a relação deles deu certo. E sabe qual é a mensagem que o filme passa, basicamente, com isso? De que o amor é maior do que tudo no mundo. Tipo, ela fez várias pinturas com o rosto dele, sem ter visto ele há um bom tempo e sem se lembrar. E ele ainda fala assim, você é a garota dos meus sonhos e pelo visto eu sou o homem dos seus sonhos também. Ou seja, o subconsciente, em algum lugar do subconsciente da mente dela, ele ficou ali gravado. Só que ela não vai conseguir se lembrar, porque é numa parte mais profunda do subconsciente, que geralmente é uma área do nosso cérebro que fica os nossos sentimentos, né? Enfim, depois vocês dão uma pesquisada mais aprofundada, né? Porque esse podcast já tá ficando um pouco longo, né? Na parte dos sentimentos do cérebro dela, ele ficou guardado e também no subconsciente dela. Só que esse subconsciente não pode levar para o consciente dela as lembranças, porque por conta do problema dela, né? De cicatrização na parte do cérebro que gera novas memórias. Enfim, mas assim, de um certo modo, ela consegue se lembrar dele, só que sem se lembrar dele. E isso tudo é o poder do amor. O poder, a mensagem desse filme é o que o poder do amor é capaz de fazer. Assim, para mim é uma mensagem linda. É um filme lindo, são atuações excelentes, assim, convence. Chega um ponto do filme que você esquece que é o Adam Sandler e a Drew Barrymore. Você só é Henry e Lucy. De tão bom que eles estão, assim como o resto do elenco. Assim, tem uma hora que tá tão vivo, tá tão explícito. Você pensa, não, mas eles estão vivendo isso mesmo, né? De tão bom que tá. Enfim, agora eu vou aqui rapidamente algumas curiosidades sobre o filme para encerrar logo. Para quem não sabe, o filme originalmente, o título seria 50 First Dates, que traduzido significa 50 primeiros beijos. Mas o título acabou tendo que ser mudado por conta da semelhança com o título do filme Nunca Fui Beijada, de 1998, estrelado pela Drew Barrymore. Eu acho que como se fosse a primeira vez, é mais a cara do filme do que 50 First Dates, que é 50 primeiros encontros. Eu acho que como se fosse a primeira vez, é um título até que deu um certo glamour pro filme, assim, é um título que contém a essência da história. 50 First Dates é meio, assim, ficou mais ou menos, sabe? E olha que isso é meio raro, porque geralmente as traduções de título de filme aqui pro Brasil, a maioria é uma bosta, mas eu não vou entrar em maiores detalhes, porque não vem ao caso. Para quem não sabe, no roteiro original do filme, os personagens viviam em Seattle, porém foi alterado para o Havaí, o que foi uma mudança excepcional. Uma mudança que acabou fazendo o filme ficar mais caro, eu já falei sobre isso. E para mim o Havaí é o cenário perfeito para uma história de amor dessa. E não é o único filme do Adam Sandler com essa pegada praiana havaiana, porque temos o filme... Aquele filme que o Adam Sandler fez com a Jennifer Aniston, que se chama Esposa de Mentirinha, de 2011. Eu ainda vou falar um dia sobre esse filme. Para quem não sabe, este filme foi a segunda vez em que os atores Adam Sandler e Drew Barrymore atuaram juntos. A primeira vez foi em Afinado do Amor, de 1998, e a terceira vez foi em Juntos e Misturados, de 2014. Inclusive, este último eu assisti no cinema. Esse filme é a comédia mais pastelão. Juntos e Misturados, ele é bom em alguns momentos? É, mas é um filme bem mais pastelão. A comédia pastelona. Eu gosto mais do Como Se Fosse a Primeira Vez, porque ele não é tão pastelão. Ele tem umas piadinhas de tio, mas ele é um filme que ele se permite ir se levando com calma, sendo engraçado nos seus momentos certos, de forma sutil, assim, sem apelar. O Juntos e Misturados, eu achei que vários momentos do filme eles deram apelado, mas enfim, né? E aqui outra curiosidade, para quem não sabe, este é o 7º de 12 filmes em que o Adam Sandler e o ator Rob Schneider atuaram juntos. Os demais foram, lá vem a lista: O Rei da Água, de 1998, Paizão, de 1999, esse filme é bom, Little Nick, Um Diabo Diferente, 2000, O Animal, 2001, A Herança de Mr. Deeds, 2002, esse filme aqui, ele é bem legalzinho, Garota Veneno, 2002, Golpe Baixo, 2005, Gigolô Europeu por Acidente, 2005, Clique, 2006, Clique também é um filme bastante interessante, do Adam Sandler, né?
Eu Os Declaro Marido e Larry, 2007, e Zohan, Um Agente Bom de Corte. Corte, 2008. Tirando os que eu já citei que eu achei legal, todos os outros eu não assisti. E esse Zohan só consegue ter um monte de crítica malhando o filme, descendo o pau. Mas também um filme que se chama Zohan, né, gente? Ah, que filme você foi ver no cinema? Eu assisti Zohan. Tipo, só pelo título você já sabe que é comédia pastelão. Enfim, para quem não sabe também, esta é a segunda vez que o diretor Peter Segal e o ator Adam Sandler trabalharam juntos. O filme anterior que eles trabalharam juntos foi Tratamento de Choque 2003. Para quem não sabe, este é o primeiro de 2 filmes em que os atores Adam Sandler e Sean Astin atuaram juntos. O segundo filme que eles voltaram a trabalhar juntos foi Clique, 2006. Para quem não sabe, o livro que a personagem Lucy está lendo no café da manhã é Still Life with Woodpecker, A Sort of a Love Story, de Tom Robbins, uma história de amor no Havaí. E para quem não sabe, eu já falei sobre isso durante o longa revelado no final do filme O Sexto Sentido. O filme, como se fosse a primeira vez, agora outra curiosidade, ele foi indicado no MTV Movie Awards 2004, ganhou na categoria de melhor equipe, que no caso seria melhor elenco, no caso, e teve indicações nas categorias de melhor filme, melhor ator, melhor atriz. Na minha opinião, devia ter ganho, mas enfim. E aqui, só fazendo aqui como última curiosidade, para quem não sabe, este filme foi inspirado, num caso real, de uma mulher chamada Michelle Philpott. Depois pesquisem no Google sobre a história dela, porque eu não vou contar aqui, porque basicamente o filme foi inspirado na história de vida dela. Ela sofreu um acidente, depois de um tempo, ela só passou a se lembrar da vida dela até uma determinada parte da vida dela, e ela já não conseguia mais obter informações novas do cérebro dela. E a partir daí ela teve que... E ela conseguiu se casar, teve família e tudo mais. Algumas coisas da vida dela ainda conseguiu se lembrar, outras não, enfim. Basicamente o filme foi inspirado na história de vida dessa mulher. Ou seja, e pra você ver, né? Na vida real deu certo. O cara tem que fazer ela se apaixonar por ele todos os dias, igual o Adam Sandler tem que conquistar a Drew Barrymore. O personagem dele tem que conquistar o dela todo santo dia. Enfim, você vê, né? O poder do amor não é ficção, porque foi inspirado no caso real, né? E assim, é um filme muito bom. Eu super recomendo para vocês. De 0 a 10, pro gênero comédia romântico, eu dou 10, assim. Eu dou um 10, assim, baseado no enredo do filme, no conjunto todo. Direção, enredo, produção, trilha sonora, atuações, tudo dentro do que o gênero propõe. Esse gênero aqui, o gênero de comédia romântica, entregou tudo nesse filme. Esse filme entregou tudo pro gênero. Eu acho que, na minha opinião, o melhor filme do Adam Sandler. Eu assisti alguns, não muitos, mas assim, a grande maioria do filme dele é pastelão, mas aqui não é pastelão, aqui é um filme que ele deixou a história correr de forma natural. A Drew Barrymore tá incrível nesse filme, assim como o resto do elenco. E é isso aí. Super recomendo, vão lá, assistam como se fosse a primeira vez.